Esta é a nossa terceira aula da disciplina de Estrutura de Dados, na qual estamos revisando os conceitos de C que vocês viram lá em Fundamentos de Programação, que nós utilizaremos durante a disciplina. Então, na aula 2, nós revisamos os conceitos básicos de C, leitura de dados, escrita na tela, manipulação de variáveis e definição de vetores, matrizes, estruturas de repetição e estruturas condicionais. E nessa aula, nós vamos recapitular os conceitos de estrutura, definição de tipos e manipulação, ponteiro e passagem por referência. Esse será o assunto dessa primeira parte da aula. E na segunda parte, abordaremos os conceitos de função recursiva. Então vamos criar aqui um novo programa. Estrutura básica do programa em C. E vamos supor que nós quiséssemos definir um novo tipo de dado, onde esse tipo de dado representaria um ponto, para que a gente pudesse manipular os dados de um ponto de uma forma homogênea. Então a gente poderia definir um novo tipo de dado com o type def, utilizando como base uma estrutura chamada ponto. Então observa que aqui eu estou criando uma estrutura chamada ponto com P minúsculo, e aqui eu já estou dando nome ao meu tipo de dado chamado ponto com letra maiúscula. O ponto é composto por uma variável x e por uma variável y. Então as estruturas, elas são criadas com essa finalidade, de definir um conjunto de dados que ele possa ser manipulado em conjunto. Um conjunto de dados que faça sentido, que represente alguma coisa. Nesse caso eu estou representando um ponto, que é composto por uma variável x e uma variável y. E já defino um tipo de dado para ele, chamado ponto. Então eu posso aqui no meu método, na minha função main, criar a minha variável P1 a partir do tipo de dados ponto e posso fazer leitura de dados para os dados desse ponto. P1.x e o mesmo comando para fazer a leitura de P1.y. E aqui em cima eu posso colocar um printf, digite os dados do ponto. E aí vou ler aqui embaixo os dados desse ponto. No final eu posso imprimir também. Printf o ponto é P percentual D P1.x P1.y. Com isso eu estou definindo o meu tipo de dado, criando uma variável a partir desse novo tipo de dado, lendo valores para as caixinhas dessa variável criada com esse novo tipo e depois imprimindo na tela. Vamos compilar aqui nosso programa. Compilou com sucesso. No executar, ele pede os dados do ponto 5, 2. O ponto é 5 e 2. Um programa bem simples, mas para a gente rememorar aí os conceitos, relembrar os conceitos de definição de tipo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso programa. Nós vamos trabalhar agora com o conceito de ponteiro. Então, eu vou converter essa variável P1 para ser um ponteiro. Para isso, basta colocar um asterisco antes do nome da variável, no caso agora o ponteiro. E nós temos pequenas alterações a serem feitas. No caso é a forma como eu acesso os dados desse ponteiro. Não mais é ponto, mas agora é menor, menos e maior. Mesma coisa aqui para baixo, menos e maior, para acessar o x.
menos e maior para acessar o y. E vamos trabalhar também três funções para esse ponteiro. Uma função que altera os valores do ponto, outra função que imprime na tela os dados do ponto e uma terceira função que inicializa o ponteiro e retorna o ponteiro inicializado. Então vamos começar por essa terceira. Então essa minha função ela vai retornar um ponteiro do tipo ponto, portanto ponto asterisco, e o nome dela vai ser retorna ponto. Ela não recebe nenhum parâmetro e nós vamos definir aqui um ponteiro para o ponto que vai ser inicializado. Então eu vou fazer uma conversão dessa inicialização para um ponteiro de ponto e vou utilizar o comando malloc para alocar memória do tamanho de um ponto. Tá, e vamos imaginar aqui que eu vou utilizar o valor padrão, né? O meu ponto padrão vai ser o ponto 1010. Poderia ser qualquer outro ponto que fosse, que eu achasse necessário, que eu achasse que fosse um ponto padrão. E por fim, nós vamos retornar o valor desse ponto. Uma vez que nós estamos utilizando o comando malloc, a função malloc, nós precisamos incluir malloc.h aqui no programa. Vamos compilar aqui, compilou com sucesso. E vamos também criar nossas outras duas funções para manipular esse ponteiro. Uma vai ser void altera ponto, ela recebe um ponteiro para um ponto e recebe os novos valores de x e de y. Então, basicamente, o que essa função vai fazer é setar o valor de x com esse novo valor que foi passado e setar o valor de y do ponteiro para o valor de y que foi passado como parâmetro. Vamos compilar mais uma vez. Compilou com sucesso. Nossa terceira função é a função que imprime os dados do ponto. Então a função void imprime ponto, ela vai receber ponteiro para um ponto e aqui dentro nós vamos trazer esse comando aqui que imprime os dados do ponto. Mas aqui em imprime ponto nós não temos P1, nós estamos trabalhando com um ponteiro chamado P. Então eu vou fazer essa adequação também. Tá, e agora a gente pode alterar aqui nossa função principal, que é a raiz da execução, para dizer que P1 retorna ponto, que é a função que vai inicializar, né, o ponteiro e setar o valor padrão para x e para y. E eu vou chamar um imprime ponto para imprimir os valores desse ponto inicial, para a gente confirmar se vai ser 10, 10 mesmo. Lembrando que em imprimir ponto nós temos que passar o ponteiro. Em seguida eu vou continuar lendo os dados do ponteiro para a gente fazer essa alteração. E eu vou chamar mais uma vez imprime ponto, passando P1. Por fim, eu vou alterar os dados de x e de y por meio de altera ponto, passando P1 e o valor 1 para x e para y. E a função altera ponto vai se encarregar de fazer essa mudança. Aqui eu vou imprimir mais uma vez o ponto, passando P1.
Então, nós vamos ter três impressões do valor de ponto. A primeira vai imprimir o valor padrão de ponto, que no caso vai ser 10, 10. A segunda está associada aos valores que vão ser lidos do usuário. E a terceira vai imprimir os dados alterados pela função altera ponto. No caso, será impresso 1, 1. Vamos compilar aqui mais uma vez. Compilou com sucesso. Vamos executar. A primeira impressão já aconteceu na tela, dizendo que os dados do ponto é 10, 10. Agora eu vou digitar 9 e 5. Ele disse que os valores do ponto x é 9 e y é 5. E por fim, ele imprime o valor alterado do ponto, que no caso é 1 e 1. Então, nós chegamos ao final dessa primeira parte da aula 3 de estrutura de dados. E há um vídeo da segunda parte que vai tratar sobre funções recursivas. Acessem o vídeo e deem continuidade à aula.